Sem dúvidas, Shanks é um dos personagens mais enigmáticos de One Piece. É impossível saber ao certo se ele é bom ou se ele é mau, já que cada vez que ele aparece podemos tirar várias conclusões, tanto de um como do outro. Porém, com novas revelações, podemos dizer que o Shanks é um agente secreto do governo e que ele possui uma Akuma no Mi. Então, se você quer saber, fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e hoje vamos falar do Shanks, o personagem mais duvidoso de One Piece. O Insama que não sabemos praticamente nada, ainda sabemos que é vilão, mas e o Shanks? Bom, hoje eu vou te mostrar as verdadeiras intenções do Shanks e qual a sua fruta. Então assiste até o fim que esse vídeo tá bem legal. E eu peço que se você gostar do vídeo, que você deixe o seu like. O seu like sempre é uma grande ajuda para o canal. Mas então, vamos agora para Shanks, o mais enigmático de One Piece. O Shanks é um total mistério dentro da obra de One Piece. Ninguém pode dizer ao certo se ele é o vilão ou se é o mocinho, porque as poucas vezes em que ele aparece, as dúvidas aumentam cada vez mais. Pelo filme Red e o livreto oficial do filme Volume 4 Bilhões, ficamos sabendo um pouco mais do passado do Shanks. Há 38 anos atrás, durante um dos maiores conflitos que já nos foram mostrados em One Piece, uma batalha entre os piratas Rocks e um esforço conjunto dos piratas Roger e da Marinha aconteciam. Evento esse que ficaria conhecido como Conflito de God Valley. Após tudo terminar, Roger encontrou ali um baú de tesouros que possuía sim ouros e riquezas. Porém, seu item mais valioso era um garoto ruivo que foi deixado naquele lugar. Esse era o Shanks, quando tinha apenas 1 ano de idade. Ainda não sabemos exatamente como Shanks acabou nessa situação, mas os únicos presentes naquela ilha naquele momento eram as tripulações de Rocks e de Roger, Monkey e de Garp, e os nobres mundiais com seus escravos. Com isso então, existem apenas 2 origens prováveis para o Shanks. Ou ele era uma criança da antiga tripulação dos Rocks, que acabou sendo destruída no conflito e não pôde voltar para buscá-lo, ou ele era filho de um nobre mundial, que no pânico de estar sendo atacado por piratas, deixou sua criança para trás na sua tentativa de fuga. E essa ideia do Shanks ser um nobre mundial acaba se tornando ainda mais interessante quando temos a revelação do nome Figure Land. No filme One Piece Red, junto com seu livreto oficial, descobrimos que Shanks encontrou uma garotinha perdida em uma caixa, assim como ele foi encontrado em sua infância. Essa era Uta, a garota que o Shanks adotou como sua filha. Uta, apesar de aparecer apenas no filme Red, que a trama dele não faz parte da história original de One Piece, ainda é uma personagem canônica, já que ela foi dita como filha adotiva do Shanks no livreto oficial do filme Red, que esse sim é canônico, além também de ter a sua silhueta aparecendo no mangá oficial de One Piece. Apesar da Uta ter sido adotada pelo Shanks, o que significa que ela não tem o seu sangue e nem a sua linhagem, os Gorosei, ao descobrirem que a Uta era filha do Shanks, especularam que ela faz parte da família Figure Land, obviamente nos revelando que o sobrenome do Shanks é Figure Land, já que eles acreditam que o Shanks é seu pai de sangue. O que torna isso ainda mais interessante é o fato dos Gorosei conhecerem esse nome. Todos nós concordamos que para os Gorosei saberem de um nome, ele deve ser muito importante. Tão importante ao nível de uma das 20 famílias de nobres mundiais. Lembra que eu falei que em God Valley tinham apenas piratas e nobres mundiais? Então faz todo sentido Figure Land ser o nome de uma das famílias de nobres que são tão respeitados e considerados os deuses do mundo. Temos então no capítulo 1083 a revelação dos Cavaleiros Sagrados, com suas silhuetas. E a que está à frente de todos eles é justamente uma figura muito familiar que qualquer um responderia imediatamente se a visse separadamente de qualquer contexto. Eles se parecem muito com o Shanks. Com isso então, várias teorias surgiram.
uma até mesmo sendo uma teoria antiga e bem popular no Japão, dizendo que o Shanks possui um irmão gêmeo. Eles teriam sido separados em God Valley, e enquanto Shanks cresceu como um pirata, seu irmão cresceu como um nobre mundial. Ficamos sabendo que os Cavaleiros Sagrados estão até mesmo acima dos nobres mundiais. São eles que julgam conflitos entre os nobres, e possivelmente os 5 Gorosei já foram Cavaleiros Sagrados antes de ganharem esse posto. E esse irmão do Shanks então seria aquele cavaleiro sagrado que vimos a silhueta, e uma das principais provas disso é que apareceu um suposto Shanks na história, mas ele não tinha cicatriz tão característica do personagem. No capítulo 907, o Shanks aparece no castelo do governo mundial para falar com os Gorosei. Ele entra encapuzado para ninguém o reconhecer, porém quando seu rosto é mostrado, a sua cicatriz não está lá. Isso pode ter acontecido por ele estar com um lado da sua cicatriz escondido. Porém, em vários outros painéis com Shanks nesta mesma posição, ainda é possível ver um traço da sua cicatriz. Além disso, se olharmos todos os painéis em que o Shanks apareceu na história, em todos eles, o Shanks está com a sua cicatriz. Porém, nesse único em específico, justamente quando ele vai visitar os Gorosei, sua cicatriz não é desenhada. Mas por que isso aconteceria? E a teoria diz que é porque esse na verdade é o irmão gêmeo do Shanks, que obviamente não tem uma cicatriz igual a do Shanks, já que o Shanks conseguiu essas 3 marcas em uma batalha contra o Barba Negra. Além disso, faz sentido já que os Gorosei aceitaram falar com ele no castelo do governo mundial, um lugar onde nenhum pirata tem a permissão de entrar. Porém, sendo sincero para vocês, eu duvido muito que o Shanks realmente tenha um irmão gêmeo. Esta teoria foi tão famosa no Japão que eles chegaram a perguntar para o Oda em uma entrevista se realmente existem 2 Shanks no mundo de One Piece. Em muitas transcrições dessa entrevista, a resposta do Oda foi censurada, dando ainda mais crédito para essa teoria. Porém, eu pesquisei mais a fundo, indo ver a transcrição original em japonês, e a verdadeira resposta do Oda para esta pergunta, traduzida grosseiramente, já que eu não sei japonês, foi a seguinte: vou deixar isso para a imaginação de vocês, mas muitas vezes eu esqueço de desenhar as cicatrizes. Então, levando em conta a posição do Shanks naquele momento, com o lado do seu rosto com a marca estando escondido, eu acredito que realmente o Oda não achou necessário fazer a sua cicatriz, ou simplesmente esqueceu como ele respondeu nessa entrevista. Mas então, quem seria aquela silhueta que é exatamente igual ao Shanks? E eu acredito que aquele é o próprio Shanks. Se a gente parar para pensar e descartar a ideia de gêmeos ou da existência de 2 Shanks, podemos notar que o Shanks é muito influente no mundo de One Piece. Ele foi capaz de, mesmo sendo um pirata, se encontrar pessoalmente com 5 Gorosei no castelo do governo mundial, e até mesmo parou a guerra de Marineford apenas com suas palavras. Sengoku, que é a autoridade máxima da marinha, apenas o obedeceu em todas as exigências que ele pediu, e até mesmo Akainu, que queria fazer sua justiça e acabar com o Luffy, apenas ficou parado e obedeceu às ordens de Shanks. Isso com certeza não é algo comum para um pirata, mesmo que ele seja um dos 4 imperadores do mar. Então, o próprio Shanks fazer parte dos Cavaleiros Sagrados faz todo sentido, já que vimos que o seu nome Figureland provavelmente é de uma das famílias de nobres mundiais. Uma coisa muito interessante é que logo depois de voltar de Laugh Tale, Roger conversou com Shanks, fazendo ele cair em lágrimas, e depois de sua morte, Shanks não decidiu seguir seus passos imediatamente, o que fez Bug se aborrecer profundamente com ele, já que o Bug acreditava que ele era a pessoa mais digna para seguir o legado de Roger e se tornar o novo rei dos piratas. E então eu comecei a pensar, e se o Roger contou ao Shanks toda a sua história, que ele foi largado em um baú do tesouro em God Valley e que ele na verdade tem sangue dos detestáveis nobres mundiais? Isso seria um motivo mais do que suficiente para o Shanks cair em lágrimas, já que ele deu a volta no mundo com o Roger
e também viu o quão horrível os nobres mundiais eram, se achando superior a todos por poderem fazer o que quiserem. Então, depois da morte de seu capitão, ele continuou a seguir sua vontade, para encontrar a pessoa certa que faria aquilo que o Roger não conseguiu por chegar cedo demais. Porém, Shanks fez isso de uma forma diferente. Ele desistiu de seguir os passos do Roger e foi até o governo mundial para revelar sua verdadeira identidade, que ele era um descendente de uma das 20 famílias de nobres mundiais. Shanks então se estabeleceria como nobre mundial e por sua incrível força se tornaria um dos Cavaleiros Sagrados. Temos que levar em consideração que os Cavaleiros Sagrados obviamente são nobres mundiais por serem os únicos a julgarem os nobres, mas além disso, eles também são muito poderosos, já que Dragon considera eles como a principal ameaça para pôr um fim a Mary Joyce. Então, considerando que todos os nobres mundiais que conhecemos eram pessoas extremamente fracas, corrompidas pelo poder político, já que eles têm tudo o que querem, um nobre que destaca por sua força poderia facilmente ascender para o posto de Cavaleiro Sagrado. E então, se o Shanks realmente for um Cavaleiro Sagrado, tudo se encaixa na história. Ele se infiltrou no governo para tornar mais fácil a sua missão que ele recebeu do Roger, de encontrar a pessoa escolhida e lhe dar a fruta divina de Nika. Ou seja, o Shanks não é mau, é apenas um infiltrado no governo. Isso explica como ele encontrou a fruta de Nika que estava sendo escoltada pela CP9, uma agência totalmente secreta do governo. Como ele teria essa informação se ele não fizesse parte da organização do governo, já que era uma missão estritamente secreta. Além disso, quando Shanks encontrou a fruta no navio do governo, ele e sua tripulação comemoraram, indicando que aquela realmente era a fruta que eles procuravam. Então não faz sentido eles atacarem um navio do governo se arriscando a sorte se aquele navio realmente tinha uma fruta. Mas além disso, a fruta que eles procuravam. A não ser que ele já soubesse que a fruta estava ali. E a única forma dele saber seria se ele fizesse parte do governo, se ele fosse um nobre mundial ativo. Ou seja, se ele fosse um dos Cavaleiros Sagrados. Outro ponto bem curioso também é a espada na Câmara das Flores do In-Sama. Essa espada se parece muito com o sabre grifão do Shanks, e a não ser que o In use uma espada para lutar, não faz o menor sentido ela estar naquele lugar. Mas agora temos um detalhe muito interessante na apresentação dos Cavaleiros Sagrados. Esse padrão atrás deles, cheios de curvas no formato de espirais das Akuma no Mi, aparece novamente no capítulo 385, quando Kako e Califa comem as suas Akuma no Mi. Note como os padrões são semelhantes, isso não seria colocado à toa atrás deles. Essa pode ser uma dica de que todos os Cavaleiros Sagrados possuem poderes de frutas, e se o Shanks de fato é um deles, ele também teria algum poder secreto de fruta que ainda não conhecemos. Uma das ideias que eu já tenho há bastante tempo para a fruta do Shanks é que ele possui a fruta Toki Toki no Mi, da antiga esposa do Oden, que depois de morrer, teve sua fruta renascendo no mundo novamente. Esta fruta permite andar no tempo para o futuro, mas e se o Shanks conseguisse despertar seus poderes? Já sabemos pela Toki que é impossível voltar no tempo, mas com seu despertar, ele poderia parar o tempo por alguns instantes. Isso explicaria como Shanks foi capaz de interceptar o Kaido e pouco tempo depois ainda chegar em Marineford. Ou até mesmo explicaria como ele conseguiu se infiltrar no Castelo Pangeia do governo mundial para ver os Gorosei. Seria um poder muito interessante nas mãos do Shanks, mas no final, Shanks ser um cavaleiro sagrado infiltrado no governo seria muito legal para mim. Ao mesmo tempo em que é um pirata, ele também é um nobre mundial, moldando seus planos. Como eu já comentei com vocês, Shanks é o guardião do mundo. Ele funciona como uma espécie de apaziguador tanto entre os piratas como entre o governo. Até porque ele é o único que pode fazer isso, porque ele é o único que vive nos dois mundos. Shanks apenas está mantendo o mundo em equilíbrio, até que finalmente
chegue a hora de pegar o One Piece. E bom galera, deixa aqui nos comentários o que você acha do próprio Shanks ser um cavaleiro sagrado, porque eu acredito que a ideia de um irmão gêmeo seja um pouco forçado demais, com base em apenas um quadro onde uma ponta de cicatriz não aparece, já que temos que ter ideia de que o Oda também erra, como ele mesmo disse. Mas eu espero muito que você tenha gostado do vídeo, e se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Essa é a maior força que você pode dar para o canal. Também, se você quiser receber mais vídeos como esse, se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim todo vídeo chega aí para você. Então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui, até a próxima e tchau!